Louvado seja o nome do Senhor. O lado se quebrou. Nós escapamos mais uma vez, igreja. E estamos aqui na casa do Senhor para adorar e glorificar o nome dEle. Toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação seja dada a Deus. Nós aqui não merecemos nada, mas Deus é misericordioso para com a minha vida e a tua vida também. Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, seu versículo 1. Passagem bastante conhecida, mas foi esta passagem, esta palavra que Deus colocou em meu coração para estar assim partilhando com a igreja nesta noite. 2 Samuel, capítulo 9, aqui está. Capítulo 9, seu versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, meu diácono. Vamos ler. Palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, seu versículo 1. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom para com essa pessoa. Em memória da minha amizade com Jonatas, versículo 2. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber onde ele se encontra agora. Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Esta palavra, irmão, que fala de uma história de um homem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. A palavra do Senhor vem nos dizer que aquele povo pediu a Deus, clamou a Deus por um rei, e Deus ali concedeu, pedindo para que Samuel levantasse Saul como rei. Mas Deus já tinha rejeitado Saul, porque Saul fazia coisas que desagradavam a Deus. Saul não obedecia os princípios do Senhor. E Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando se permitir que Saul fique reinando perante o meu povo? Agora Deus pede para Samuel levantar Davi como rei. E Samuel vai na casa de Jessé, e ali ele unge Davi como rei. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que assim que Davi, ele é consagrado rei, ele fica ainda pastoreando as ovelhas de seu pai, ele fica ainda tomando conta das ovelhas. Mas certo dia Davi ele vai para a guerra e ele consegue vencer o gigante. Ali Davi ele concede uma amizade muito grande com Jonatas, uma amizade verdadeira, uma amizade de irmão. E ali agora eles fazem uma aliança. E Davi disse: olha, eu quero fazer esta aliança com você, e quero usar de benevolência, de misericórdia com alguém da tua família. E esta amizade a qual Jonatas e Davi ele tem, causa muita inveja, todos sabem da história. Mas chegou um momento que certos exércitos invadiram o reinado de Saul. E quem estava nesta casa era uma criança chamada Mefibosete. Mefibosete nasceu e a esposa de Jonatas, que é a mãe de Mefibosete, falece.
E ali agora, Jonatas, ele não tem muito carinho por esta criança, porque a esposa dele, qual tanto ele amava, chegou a falecer. Então, mas ele, por direito, ele tinha todo o direito de ficar no palácio, porque era filho de Jonatas e neto do rei. Só que a palavra do Senhor veio dizer que certa ocasião invadiram esse reinado. E ali Jonatas, ele era um valente, ele era lutador, e ele estava brigando contra aquele exército junto com seu pai. E a palavra do Senhor veio dizer que mataram Jonatas e depois mataram o rei. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher que tomava conta daquela criança chamada Mefibosete, ela sabendo que quando aquele reinado invadisse e matou o rei Saul e matou todos aqueles que eram comandados sobre o rei, ia invadir a sua casa. Então ela pega aquela criança para tentar salvar. E quando ela sai com a criança correndo aflita, aquela criança cai dos braços daquela mulher. E acontece que aquela criança quebra os 2 pés. Agora aquela criança fica aleijada. E ela aflita, ela tentando socorrer. Ela tentando socorrer aquela criança para que ela não viesse morrer. Imagine agora ela carregando uma criança chorando. Uma criança desesperada porque agora ela tinha quebrado os pés. Mas ela consegue livrar aquela criança do mal. Aí talvez você esteja se perguntando para onde esta mulher levou esta criança. A palavra do Senhor veio dizer que ela leva esta criança para Lodebar. Pastor, que cidade é essa? Era um lugar onde não existia pasto. Era um lugar onde você plantava e nada dava. Era um lugar árido, um lugar deserto, um lugar de sofrimento. Agora imagine uma criança que quebrou seus pés, que perdeu a sua mãe, que perdeu o seu pai, que perdeu o seu avô. Uma criança que tinha tudo, estava no reinado. Talvez as pessoas passassem e olhassem. Este aí vai ter futuro, porque ele é neto do rei, ele é filho do príncipe. Mas quis Deus que aquela criança quebrasse os seus pés. Agora aquela criança vai ser levada para Lodebar, para a casa de Maqui. E agora você vai entender quem é Maqui. A palavra do Senhor diz que Maqui é um homem próspero. Muitos não pregam, muitos não relatam este homem. Porque muitas das vezes quando nós pregamos sobre Mefibosete, nós queremos enfatizar aquilo que Davi disse, quando ele fez uma aliança com Jonatas, que é de usar de misericórdia para com a família dele. Mas tem um homem nesta história que é muito importante, que se chama Maqui, o homem que era próspero, o homem que tinha dinheiro, que tinha suas rendas, mas ele agora ele vende todos os seus bens e vai para a terra de Lodebar. E vai para um lugar onde ninguém queria ir, porque não tinha condições de plantar, não tinha condições de colher, não tinha nada para ele se aproveitar daquela terra, mas existia ele no coração dele, de fazer um lugar para cuidar das pessoas necessitadas. Agora aquele homem constrói uma casa, aquele homem agora constrói um lugar para colocar pessoas necessitadas. E aquela criança chamada Mefibosete se encontra neste lugar. E aquele homem, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, pega Mefibosete e coloca nesta casa para cuidar. Porque o papel daquele homem era cuidar das pessoas necessitadas, das pessoas que não tinham condições, das pessoas que muitas das vezes nós rejeitamos, das pessoas que nós olhamos e não damos nada. Mas aquele homem chamado Maqui, ele tinha prazer de cuidar dessas pessoas. Ele tinha prazer de pegar um mendigo na rua e colocar na sua casa. Ele tinha prazer de pegar uma criança aleijada, aonde não tinha condições, e colocar na sua casa. Aquele homem, ele tinha prazer. Aquele homem, ele tinha prazer de fazer o segundo mandamento do Senhor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar teu irmão como a ti mesmo.
Então ele pegava aquelas pessoas que não tinham condições e levava para a sua casa. E estamos vivendo de uma geração que nos olha, que olha para mim, para você e julga pelo que nós temos. Se eu tenho dinheiro, se eu sou uma pessoa importante, eu sou tratado bem. Se eu sou uma pessoa que tem um cargo, se eu sou uma pessoa que tem uma influência, eu sou tratado bem. Muitas das vezes entra pessoas dentro de igreja, eu não estou falando só dessa, eu estou falando em geral, e muitas das vezes porque é aleijado, porque é doente, porque quebrou os seus pés, as pessoas rejeitam. Nessa geração a qual nós estamos vivendo neste tempo, nestes últimos tempos, só queremos agradar aquele que tem condições. Se fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, muitos estavam dizendo: não, eu estou contigo, eu estou orando pela sua vida, eu vou levantar um jejum pela sua vida, eu vou orar a Deus e Deus vai mudar o seu quadro. Mas era uma criança aleijada, era uma criança que não poderia oferecer nada para ninguém. Mas Deus levanta um para usar de misericórdia, não só para com ele, mas sim para com todas as pessoas. Aquele homem estava fazendo o papel de Jesus. Quer de quê? Porque muitos ficavam a se questionar. Quando Jesus estava sentado numa mesa com os pecadores, os fariseus chegaram e perguntaram: o Senhor sentando com pecador? O Senhor sentando à mesa com pessoas que não valem nada? Aí Jesus disse: mas eu não vim para essas pessoas que podem todas as coisas. Eu não vim para o rico, eu vim para eles, eu vim para o mendigo, eu vim para o doente, eu vim para aqueles que necessitam da minha palavra. Foi isso que Jesus estava ensinando para os fariseus. E os fariseus questionando a Jesus, porque ele estava sentado no meio dos pecadores. Aí Jesus dá uma palavra maravilhosa para eles: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes, eu vim buscar aquele que a sociedade rejeita, eu vim buscar aquele que quando a sociedade olha, em vez de estender a mão, julga. Foi esse que Jesus veio buscar. Assim como Mefibosete, se aquela mulher não usasse de compaixão, não usasse de misericórdia para com a vida daquela criança, talvez aquele exército, como matou o seu pai, como matou o seu avô, poderia matar ele também. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E muitas das vezes, igreja, o que nós passamos hoje, nós não entendemos. E ficamos a se perguntar: por que eu estou passando por isso? Será que é necessário eu passar por tudo isso que eu estou passando? Foi necessário. Mefibosete passar por tudo aquilo. Foi necessário ele nascer, a mãe dele morrer no parto. Foi necessário ele perder o pai, perder o avô. Foi necessário ele quebrar os pés, porque Deus, ele tinha algo para fazer na vida daquele homem. E muitas das vezes nós não entendemos o que nós estamos passando hoje. A Bíblia diz: o que eu faço com você hoje, você não entende. Mas lá na frente você vai entender porque foi necessário você passar por tudo isso. E muitas das vezes estão passando por dificuldade, é permissão de Deus. Muitas das vezes estão passando por um deserto, é permissão de Deus. Porque quando Deus ele permite uma prova, um deserto, algo na minha vida e na sua vida, é para mim e você se chegar mais perto dele. Porque quando está tudo bem, se afastamos do Senhor. Quando está tudo bonitinho, quando a minha conta bancária tem dinheiro, quando eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu me afasto do Senhor. Mas quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando pelo deserto, aí que nós se chegamos mais perto do Senhor. Mas aquele homem chamado Maqui, ele tinha prazer de ajudar, não só os necessitados. A palavra do Senhor vem nos dizer que quando Abisalão, ele estava para matar Davi, Davi sai da sua casa, correndo, com medo de seu filho lhe matar, e ele vai em direção,
E a palavra do Senhor diz que este homem chamado Maqui aparece diante de Davi, diante do rei, e diz: tome aqui a água, tome aqui o pão, tome aqui veste, tome aqui tudo que você necessita. E este é o ensinamento que Deus coloca na minha vida e na sua vida, é ajudar o próximo, independente, irmão, independente da classe social, independente do que ele seja. Se ele ou ela estiver precisando de ajuda, nós temos que estender as nossas mãos para ajudar. Mas muitas das vezes só queremos ajudar quem tem condições de nos ajudar. Eu vou ajudar porque eu sei que depois que ele ficar bem, ele vai me retribuir aquela ajuda. Mas por que não ajudar o necessitado? E por que ajudar porque acha que vai ter algo em troca? Não. Quando Jesus disse para aqueles fariseus: olha, quando você der a sua esmola com a mão direita, você esconde a esquerda para que ela não veja. O que é que Jesus está dizendo? Você não precisa mostrar a ninguém que você está ajudando. Você não precisa se amostrar para a pessoa: estou ajudando, eu estou doando celular a David. Não precisa eu tocar trombeta. Não precisa, porque é Deus que permitiu. Mas muitas das vezes só queremos fazer aquilo que venha nos ter retorno. Mas aquele homem usado por Deus, aquele homem que tinha um coração amoroso, cuida desta criança, que se torna homem, vivendo em uma terra árida, vivendo em uma terra onde nada que se plantasse poderia colher, porque não dava nada. Mas Davi, ele lembra da aliança que ele fez com Jônatas. E quando ele chega perante o reinado, ele diz: porventura existe alguém da linhagem de Saul, de Jônatas, para que eu possa usar de benevolência, para que eu possa usar de misericórdia? Eu gostaria muito de conhecer esse ou essa, porque eu vou cumprir a aliança que eu fiz com meu amigo Jônatas. Aí manda chamar Ziba. Ziba, ele era o serviçal de Saul. Ziba era aquele que estava na casa de Saul. E quando chama Ziba, ele pergunta para Ziba: quem és tu, Ziba? E ele diz: teu servo. Então Ziba, me diz se existe alguém da linhagem de Saul para que eu haja de misericórdia para a vida desta pessoa. E Ziba diz: tem, Senhor. Tem Mefibosete. Tem um homem que está lá na terra de Lodebar. Tem um homem que está lá na terra de esquecimento. Tem um homem que está lá em uma terra onde ninguém dá nada. Tem um homem que está naquela terra que ninguém vai visitar. Aí Davi diz: manda chamar. Manda chamar este homem aleijado. Manda chamar este homem que ninguém dá nada, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar aqui, ninguém senta à mesa. Só vai sentar à mesa quando este homem chegar aqui. E aí o rei pede para Ziba chamar este homem aleijado, este homem que ninguém dá nada, este homem ao qual muitos rejeitam. Talvez você esteja pensando assim: pastor, as pessoas só rejeitam as pessoas aleijadas. Não. O mendigo, o drogado, o macumbeiro, todas essas pessoas, igreja, muitas das vezes até nós mesmos da igreja, nós rejeitamos, porque nós achamos que nós somos os melhores. Mas não, igreja. A palavra do Senhor diz que a nossa briga não é contra carne e nem sangue. A nossa briga não é contra o nosso irmão. A nossa briga é contra os principados e contra as potestades. A nossa briga é contra aqueles que estão por detrás dos nossos irmãos. É isso. Mas muitas das vezes nós se julgamos. Muitas das vezes nós se achamos melhores, porque nós servimos a Cristo. Não, igreja.
Quando Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito, onde se encontra ali em João 3,16. Envio o meu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não disse, eu estou enviando o meu Filho só para aqueles que me servem. Eu estou enviando o meu Filho só para aqueles que estão dentro da igreja. Não, ele disse, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas muitas das vezes nós se achamos melhores. E quando nós estamos passando por situações difíceis, e nós queremos talvez um ombro amigo, queremos ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que venha nos ajudar a caminhar. Muitas das vezes ouvimos, está pagando pelo pecado que ele cometeu, está pagando por aquilo que ele fez, é consequência do pecado dele. Isso é consequência do que ele fez no passado. Assim como Deus, ele pediu para aqueles 3 amigos chegar para Jó e dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra amorosa, para ele se levantar daquela situação que ele estava enfrentando. E eles chegaram, ficaram calados. Uma semana depois diz, confessa seu pecado, confessa aquilo que você fez. Você está passando isso porque você pecou, isso é castigo de Deus. E é assim, igreja. É assim. Muitas das vezes nós só fazemos julgar. O irmão cai e não tem um filho de Deus para dizer assim, venha meu irmão, eu vou lhe dar um abraço, você é filho de Deus. Caiu porque pecou. Caiu porque estava assim, assim, assim. Nós não precisamos de julgamento, igreja. Nós precisamos fazer, sabe o quê? Que nem Maqui. Venha, eu lhe ajudo. Venha, venha. Você errou, venha. Muitas das vezes, igreja, é só disso que nós precisamos. Aí quando você é bem sucedido, quando você tem condições, quando você pode oferecer algo, seu tratamento é outro. Não, eu vou tratar o diácono Fábio porque eu sei que ele é rico. Ele está passando essa dificuldade aí, quando ele ficar bom, ele vai me retribuir. Não, mas eu não vou olhar para Julival não, que nada, não tem nada para me oferecer. Não quero nem falar com ele. E é desse jeito, igreja. É o tratamento, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe quem faz acepção de pessoas? Somos nós. Nós julgamos pela aparência. Esse tem dinheiro, eu vou abraçar. Esse não tem, eu vou excluir. Somos nós que fazemos separação, igreja. E quando talvez, aí depois você vai perceber. E vai dizer assim, cadê meus amigos? Porque agora eu quebrei meus pés. Porque agora eu não tenho mais nada. O diácono Fábio não tem mais nada para me oferecer. Porque agora o diácono Fábio está desempregado, Deus é mais. E está sem nada para me oferecer. Eu não quero mais conta com o diácono Fábio. Aí o diácono Fábio vem para me fazer, meu pastor, me dá uma palavra de conforto. Meu pastor, me dá uma palavra de carinho. Não tem um tempo não, meu irmão. Claro. O diácono Fábio não tem mais nada para me oferecer. Que tempo eu tenho para ele mais? É desse jeito, irmão. É desse jeito. Desculpa, mas é desse jeito. E se a gente não se procurar entrar nos caminhos do Senhor, procurar fazer aquilo que agrada a Deus, vai ser difícil para todos nós. Mas aquele homem chamado Maqui, ele nos mostra e nos ensina que o amor tem que prevalecer. O amor sobre as pessoas que muitas das vezes a sociedade rejeita, as pessoas que não têm condições, que você entra dentro da igreja, aquela que tem mais condições, ele olha de cima para baixo, e nem sequer uma parte do Senhor lhe dá, irmão. Muitas das vezes isso machuca, porque para Deus todos são iguais, não tem diferença. Para Deus não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, todos são iguais. Quando aquele homem, Jairo, ele saiu da sua casa,
e foi até o mar pedir Jesus para ajudar a sua filha, aquela multidão que estava na frente dele, Jesus não disse, sai a multidão que Jairo vem, que ele é o chefe da sinagoga, não, ele teve que esperar a sua vez, sabe por quê? Porque para Deus não tem negócio de rico, pobre não, tem que esperar a sua vez. E ele teve que esperar a multidão se afastar para ele chegar perto de Jesus, se prostrar e pedir a Jesus para ir na sua cara salvar sua filha. Mas somos nós, igreja. A separação, quem faz é o homem. Aí você entra dentro da sua igreja, acaba o culto, irmão. Nem a paz do Senhor você dá ao seu irmão. Ou então você vai selecionar aquele que você quer dar paz. Eu vou dar paz ao diácono Nilton. Diácono Fábio, passa que nem fala. Que igreja é essa, irmão? Que geração é essa? Que geração é essa que nós estamos passando, irmão? Onde as pessoas não se preocupam de saber como é que está seu irmão. Que geração é essa? Que o irmão não se preocupa com o outro que não veio para o culto. Será que é obrigação só do pastor perguntar por que Julival não veio do culto? Ou é obrigação dos irmãos saber como o irmão está? Como é que você está, irmão? Será que você está precisando de algo? Será que você está precisando de algo? Será que você está precisando de uma oração? Mas o orgulho não deixa. Eu vou me humilhar nada. Se ele quiser, ele que peça. Quem está precisando é ele. Se ele quiser, ele me peça. Eu estou aqui. Se ele não pedir, porque ele não está precisando. Mas aquele homem nos ensina que o amor tem que prevalecer. Aí Davi diz, Ziba, vai chamar ele. Vai chamar aquele homem aleijado. Vai chamar aquele que não vale nada. Vai chamar aquele que a sociedade rejeitou. Vai chamar aquele que está lá, ó, necessitado, precisando de uma ajuda. Porque hoje eu vou usar de benevolência. Hoje eu vou usar de misericórdia. Hoje eu vou fazer aquilo que eu prometi para meu amigo. E tem outra, ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Não vai sentar rei, não vai sentar príncipe, não vai sentar ninguém. Enquanto o aleijado, enquanto o mendigo, enquanto aquele necessitado não chegar aqui, ninguém senta à mesa. Aí quando Mefibosete vem, com medo, coitado, achando que Davi, ó, passar a espada nele, ia matar. Davi disse, não precisa temer, eu sou amigo do seu pai, eu vou usar de benevolência hoje, para com a sua vida. E Davi agora devolve o que ele tinha perdido. Davi agora dá para Mefibosete o que ele tinha perdido. E agora ele sai de uma terra de sequidão. Agora ele sai de uma terra de sofrimento para viver no meio de príncipes e de princesas. Está doendo? Aguente mais um pouquinho. Está passando dificuldade? Aguarde no Senhor. Descanse no Salmo 40, irmão. Porque no momento certo, Deus vai mudar o seu quadro. No momento certo, Deus vai mudar a tua situação. Talvez você está dizendo, Deus, eu não suporto mais, suporta. Deus, eu não aguento mais, você aguenta. Porque Deus sabe aonde você pode chegar. Deus não vai colocar uma prova em mim, uma prova em você, irmão, que a gente não vai suportar, não. Deus vai colocar, Ele sabe até o momento que nós vamos aguentar a prova. E no momento certo, Deus enviou um homem para tirar Mefibosete da terra de seguidão. E Deus vai enviar uma pessoa para lhe tirar da prova que você está passando. Deus vai enviar pessoas para lhe tirar do deserto. Deus vai usar pessoas para usar de benevolência para com a sua vida, para usar de misericórdia. Então não reclame do seu deserto, não reclame da sua prova. Todos nós passamos. Você acha que eu não passo?
Você acha que a pastora não passa? Passa. Mas temos que confiar. Temos que esperar no Senhor, porque só Ele pode mudar o quadro. E não fique se questionando não, será que eu errei? Será que eu pequei? Não se questione não, irmão. Porque Jó não tinha pecado, Jó não tinha erro. E Deus permitiu ele passar por tudo isso, para que o nome de Deus fosse glorificado. Talvez Deus permita que eu e você passe pelo deserto. Talvez Deus permita que muitas pessoas se afastem da gente. Eu estava falando ontem com a pastora, mas Luciana foi em Salvador, eu disse, tem pessoas que estão se afastando de mim, eu não estou nem um pouquinho preocupado. Sabe por quê? Porque é permissão de Deus. Porque, irmão, se me considera, eu vou considerar. Se não me considera, quer se afastar, afaste. Muitas das vezes até livramento. Então não fique a se questionar, Deus, por que ele se afastou de mim? Deus, por quê? Porque era meu amigo, se afastou. Não era só amigo não. Porque o amigo verdadeiro, ele não se afasta. O amigo verdadeiro está do seu lado, na doença, na saúde, desempregado, você tendo dinheiro. O amigo verdadeiro, ele não se afasta da tua presença. O verdadeiro, aconteça o que acontecer, ele está do seu lado. Se estiver faltando alguma coisa, eu estou aqui, meu amigo. Está na saúde, está na doença, está na alegria, está na fartura, está na escassez, estou do seu lado. Está acreditado? Onde come um, come dois, o alimento? Estou aqui, irmão. Se só tiver ovo na sua casa, eu vou comer ovo. Se só tiver pão, eu vou comer pão. O verdadeiro amigo, ele faz isso. Então estava dizendo, eu quero ser amigo de todos. Mas se afastar, eu não vou correr atrás de ninguém. Porque eu tinha muitos amigos, meu diabo. Tinha muitos amigos. Quando eu trabalhava, meu salário era alto. Enchia a minha casa de gente. Era fartura. Era tudo. Eu aqui, o besta, toma aqui, ó. Deixa comigo, rapaz. Mas depois, meu irmão, que Deus diz assim, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar que é seu amigo. Fiquei desempregado. Um por um. Não, a cesta básica. Quer uma cesta básica, meu amigo? Eu digo, eu estou na minha prova. Mas Deus me mostrou que estava com você, irmão. Então foi necessário eu passar por tudo isso. Mas minha esposa, nem dinheiro para ir para o culto eu tinha para botar gasolina. A pastora vendia roupa. E quando chegava na hora do culto, recebia um pix. Ó, tem um dinheiro aqui na conta, olha aí. Aí eu botava gasolina e ia. Mas chegava lá, meu Deus, com um sorriso aqui, ó. Sabe por quê? Porque ninguém precisa saber, irmão. Ninguém precisa saber não, porque muitos só querem saber da sua dificuldade, sabe para quê? Para apontar. E eu chegava lá, mas a pastora, ó, sorriso aqui, ó, David pequeno, não tinha Levi ainda, eu acho, mas eu estava na minha prova, irmão. Mas a pastora tinha Levi já, pequeno também, ó, aí, 2 crianças. Aí você, irmão, abriu o armário, cadê? Abriu a geladeira, irmão, cadê? Mas estava ali, irmão, ó. Diga, é Deus, se eu quer, eu vou passar. Vou passar e vou dar glória a Deus. Vou passar minha prova dando glória a Deus. Passe sua prova, irmão, dando glória a Deus. Não reclame, não. Passe sua prova dando glória a Deus. Não demonstre para ninguém que você está na prova. Não demonstre para ninguém. Vá no seu lugar sorrindo, ó, com um sorriso aqui, ó. Você sabe onde você vai chorar? Na sua casa. É no altar do Senhor. Você e sua família. Não mostre para ninguém, não. E eu passei minha prova. Mas Deus, Ele concedeu a vitória. E ainda me mostrou os verdadeiros. E ainda me mostrou aqueles que eu posso contar. A amizade verdadeira de Davi mais Jonatas. Vou usar de benevolência para alguém da sua família. E quando Davi se tornou rei, ele cumpriu com a palavra dele.
Então, nesta noite, igreja, saia daqui da casa de Deus com essa convicção. A sua prova não é para a morte. O deserto que você está passando não é para a morte. A dificuldade que você está passando não é para a morte. É para o nome do Senhor ser glorificado. Talvez porque nós, irmãos, queremos tudo logo. Avexado o ser humano. Mas Deus diz, vai ficar nessa provinha aí, porque quando estiver preparado eu tiro. Quando estiver preparado eu vou tirar e vou derramar as bênçãos. Mas muitas das vezes nós não queremos. Um dia minha mãe falou assim, está precisando de quê? Eu disse, de nada. Mas meu filho, não estou precisando de nada não, amanhã. Fique em paz. É Deus que vai prover. Vou fazer uma cesta básica para você. Eu digo, fique em paz, manhã. Fique em paz. E de repente, irmão, Deus, fez um mover. Pastor assim pregou, eu me preguei. E aí hoje estamos aqui, irmão, para a honra e glória do Senhor. É tudo para a honra e glória do Senhor, irmão. Aguente. Eu sei que muitas das vezes dói. Porque doía, irmão, em mim. Doía na pastora. Mas ele tinha que aguentar. Como é que eu ia chegar para David, uma criança, e mostrar a minha fraqueza a ele? Eu tinha que mostrar forte. Destruído, irmão. Mas tinha que mostrar forte. Estou forte. Mentira. Estava todo acabado. Mas não passei para ele. Persevere. Persevere. Porque no momento certo, assim como Deus usou de misericórdia com Mefibosete, Ele vai usar por misericórdia com vocês também. Ele usou comigo. A misericórdia do Senhor, ela vem, irmão. A misericórdia do Senhor, ela chega. E quando ela chega, nós cantamos o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o ministério de louvor. A igreja fique de pé, por favor. Em nome de Jesus.